Brasil está relembrando os 60 anos da morte trágica do presidente Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, em 1954, foi obrigado a dar um tiro no coração para enfrentar um golpe de Estado que derrotou e cujo objetivo era não só derrubar o seu governo, como fazer retroceder o país aos anos anteriores numa situação de quase colônia, da qual o presidente nacionalista retirou o nosso território. Então nós temos aqui, para falar deste assunto, que é objeto de uma trilogia, que são 3 livros do jornalista José Augusto Ribeiro, nós temos o presidente nacional do PDT, Dr. Carlos Lupe, ex-ministro do Trabalho, ex-deputado federal constituinte e ex-secretário do governo do Rio de Janeiro. Então, Dr. Carlos Lupe, nós sabemos que o senhor também foi o primeiro ministro trabalhista do governo, logo depois da redemocratização, e que sucedeu no cargo, no caso, como trabalhista, o presidente, que na época era ministro do Trabalho, João Goulart. Então, Carlos Lupe, como é que você sente, como é que você explica o fato de o presidente Getúlio Vargas, um homem que foi tão enxovalhado em vida, no final da sua vida, com aquela campanha midiática tremenda, que inclusive situava o Palácio do Catete na época, lá no Rio de Janeiro, como sendo vivendo num mar de lama, cercado por um mar de lama, ou seja, engolfado na corrupção. O senhor, eu sei que também foi objeto, talvez por causa disso, e por causa de também defender essa bandeira trabalhista, foi também objeto de um tipo de campanha de difamação. Eu pergunto ao senhor como é que o senhor vê, como é que o Brasil, apesar de toda essa campanha, que impressiona tantas as pessoas, sobretudo em termos imediatos, e projetar hoje o presidente Getúlio Vargas como uma das figuras, talvez até a figura única da política nacional. Em meu lugar, quero cumprimentar a todos que nos dão a honra, o privilégio da atenção nesse momento, a você, Leite Filho, que é um homem trincheirado na luta pela pátria brasileira, e dizer que eu, no auge daquela pancadaria que eu sofri, quando ainda estava no Ministério do Trabalho, eu estava subindo a serra lá no Rio de Janeiro, indo para Petrópolis. Tinha um caminhão enorme na minha frente que eu não conseguia ultrapassar. E eu adoro frase de para-choque de caminhão. E nesse caminhão, eu me lembro como se fosse hoje, isso foi em final de novembro de 2011, tinha escrito assim: a verdade é filha do tempo. Eu não conseguia ultrapassar o caminhão. Eu subi aqueles 15, 10 quilômetros, 40 minutos de subida que se dá para a Serra de Petrópolis, lendo essa frase. A verdade é filha do tempo. Quando cheguei, eu passei, buzinei, dei um tchau para o motorista. E ele, oi Lupe, me conheceu, até eu estranhei. Eu dei um tchau. E ele não sabia porque que eu dei o tchau, mas era pela influência que aquela frase marcou para mim. Foi um momento que eu estava tão atacado, injustiçado. E eu te digo, começando, quando você fala desse livro, dessa obra-prima, desse grande jornalista, grande autor, grande escritor, José Augusto Ribeiro, que o PDT, através da sua fundação, está reeditando. Essa aqui é uma obra reeditada pelo partido, porque vamos distribuir isso para as universidades, vamos distribuir para as escolas públicas, porque para mim esse livro aqui é a mais completa obra sobre a verdade do que foi a importância desse patriota, desse estadista, Getúlio Vargas, para a nação brasileira. Quem puder compre, quem puder leia, que é fundamental. Você estava falando aí há pouco de Petrópolis, da estrada Petrópolis-Rio de Janeiro. O Getúlio passava muito tempo, veraneava, quando havia tempo de veranear na Serra. Aí ocorre que nessa estrada ele foi vítima de um acidente brutal. Eu sei. Então conta muito nessa história desse livro aqui, que foi uma pedra enorme que caiu
e deixou o presidente mobilizado por 6 meses. Eu sei. Né? Teve de andar de cadeira de roda, então. Mas era só para... Comigo só me deixou imobilizado, impactado a frase. Então... Mas eu estou dizendo sobre essa frase... Para mostrar a importância desse livro, claro, porque muito o livro importante. Conta, né? Porque é o seguinte, tem muitas obras sobre Getúlio Vargas. Mas essa é mais preciosa. Poucos são mais completos. É a mais verdadeira, é a mais despretensiosa. Mais consentânea com o projeto nacional que realizou o Getúlio. Bom, mas eu falei dessa frase para te responder. A verdade é filha do tempo. Até pouquinho, uma semana antes, de 24 de agosto de 1954, havia uma mobilização dos jornais, de Carlos Lacerda, da UDN, dos conservadores, dos que não queriam a pátria livre, dos que não queriam o Brasil com projeto autônomo de soberania nacional, dos que não queriam a CLT, consolidação da lei trabalhista vigente, vigorando com todo a sua plenitude de valor, os que não queriam um projeto de nação, fizeram uma campanha incendiosa, descomunal, mentirosa, caluniosa contra Vargas e conseguiu levar uma boa parcela da população para a rua. Às vésperas da morte, tinha muita gente na rua pedindo a deposição de Vargas. Agora você imagina, isso há 60 anos. Isso há 60 anos atrás. 60 e anos, Vargas... era só com rádio, não tinha nem a televisão. Claro, né? E Vargas resistia. O tiro no coração que Vargas deu em si próprio, o suicídio que marcou a história desse país, na verdade não foi o tiro no coração dele, o tiro foi nessas mentes infames, o tiro foi nesses difamadores, nessas UDNs da vida que não assimilavam, não aceitavam a figura de Getúlio com o projeto da nação brasileira. Então, Vargas, com um tiro no coração, reverteu todo o processo. O povo que na rua, na véspera, dizia fora Vargas, não queremos Vargas, passou a dizer queremos Vargas. Chorava, uma multidão no Rio de Janeiro, tomou toda a praia, tomou toda a terra do Flamengo quando caminhou o corpo de Vargas. Ele criou com aquele tiro, impediu um golpe militar que já estava preparado para ser dado contra ele. Só conseguiram retomar esse golpe em 64, 10 anos depois. Então esse homem, esse ícone, esse patriota, esse brasileiro, como poucos brasileiros conseguiram ter tanta coragem, tanta ousadia, antes da igreja, fazendo opção pelos pobres, antes agora da tem igreja. também uma outra coisa, né, que tem a mistificação, né? Que veio depois. Não, a veio desinformação. Depois. Não, veio antes, inclusive porque provocou a revolta popular, né? Contra o Getúlio. Uma revolta muda naquela época e depois... Trabalhada, agora, incentivada, manipulada. Era manipulada de tal forma que se falava que o Getúlio vivia no mar de lama. Aí foram descobrir que o Getúlio era um homem pobre. Tinha um apartamento, parece, ao em Copacabana. contrário, perdeu o patrimônio, perdeu mais de metade do seu patrimônio depois que assumiu a presidência da E no República. final da vida, tinha só um apartamento em E a Copacabana, fazenda lá em né? Itu, mais nada. Na fazenda era da família. Mas era dele, ele era o herdeiro. Então, só para mostrar também, porque é importante que o telespectador, ele não só ouça as nossas verdades, né? A verdade do nosso entrevistado e do entrevistador. Mas é importante que ele também analise. Se informe. Se informe da natureza, né? Porque essa política está voltando. Você sabe que os próprios governos populares de agora estão começando a sofrer uma política, quer dizer, um tipo de campanha insidiosa também, um pouco menos violenta, mas que tem. Mas é violenta, é mais sofisticada. Né? Mas nessa campanha tende a se intensificar. Mas eu quero só te dizer uma coisa, a verdade... Aliás, é um assunto que nós vamos tratar daqui a pouco, eu peço a atenção dos amigos, né? Porque o PDT, o presidente nacional do PDT, é uma peça-chave, inclusive foi o primeiro partido a anunciar seu apoio à pré-candidatura da presidenta. Mas eu quero dizer o seguinte, essa é a verdade, todos nós somos filhos do dono da verdade, que é esse Deus Supremo, cada um dá o nome que quiser, o arquiteto do universo, Jeová, Oxalá. Bom, o Deus que é a fonte da verdade, como todos nós somos filhos dele, todos nós temos parte da nossa verdade. E compete à população, compete a quem está assistindo, ler, se informar para buscar a sua verdade. O nosso papel como ente político, eu estou na presidência desse partido desde a morte de Brizola, completando 10 anos agora, no dia 21 de junho, eu estou
com a minha maior tarefa manter essa memória viva, né? Levar essas novas gerações, aos meus filhos, aos meus netos, aos meus bisnetos, a verdadeira história do Brasil. É bom que essa garotada que está aí assistindo a gente agora vá ver esse filme Getúlio. Tem algumas coisas que eu não concordo, mas é importante ver esse filme para saber o que é história. Começa um pouquinho a resgatar. Eu não imaginava, amigo Leite Filho, que nós podíamos assistir em vida a revista Veja, o Jornal Globo, o Estadão de São Paulo, a Folha, a TV Globo, a mídia em geral, resgatar o erro que foi o golpe de 64 agora, quando completou 50 anos. E eles fizeram uma verdadeira meia-culpa coletiva. Estranho, mas alvíceras, né? Palmas, aplausos, porque essa nova geração começa a entender um outro lado que nós nunca tivemos o direito de falar. Diz o seguinte, o nosso Só para fechar, Brizola. É. Desculpa, mas é que você como entrevistador fala mais do que o entrevistado. Tudo bem, mas Mas assim o mesmo, Brizola! a gente tem que dinamizar a entrevista, porque senão ela fica lenta demais. Não fica, eu sou rápido, pode ter certeza que eu sou rápido até demais. O Brizola morreu sem essa justiça. Só para fechar o raciocínio, se a gente não fecha, não consegue. O Brizola morreu sem conseguir ser presidente da República, sem conseguir ser senador pelo Rio de Janeiro. O Brizola passou os seus últimos 10 anos praticamente no autoexílio, no seu apartamento, discriminado, perseguido, vilipendiado, diminuído. E graças a Deus, 10 anos depois da sua morte, começam a idolatrá-lo. Pena que seja depois da morte. Pena que aconteceu mesmo com Getúlio depois da morte. Nós não estamos mais para isso, não. Nós queremos fazer, como falava Nelson Cavaquinho, quem quiser fazer por mim, que faça agora. Quem quiser fazer a construção desse país livre, independente, soberano, com a educação em tempo integral que liberta, ajude-nos a fazer agora. Pois é, então, retomando aquele raciocínio, né, da meia-culpa da mídia, né, a autocrítica da mídia, o nosso autor, sociólogo, professor da UNB, Ronaldo Conde Aguiar, que é também um autor, né, de um grande livro sobre Getúlio, ele estava lembrando o seguinte: olha, eu vi uma televisão muito importante no nosso cenário político nacional aí, dizer que foi um equívoco, né, cometeu o equívoco de se lançar contra o Getúlio Vargas. Não, senhor, não foi um equívoco. Foi opção mesmo. Foi uma cumplicidade criminosa. Opção. Diz o professor, uma cumplicidade criminosa, não foi equívoco. Concordo. Então, era só para também mostrar, né, a que ponto chega, né, nem a paixão, né, é a manipulação, a mistificação da nossa mídia. Então, presidente, mas nós temos também assuntos mais atuais, né, a debater, porque a política vive desse dinamismo, né, se a gente não se cuidar também, né, acaba ficando só na história. Sendo levado pelos acontecimentos. E essa é a questão, o deputado, eu posso chamar também de ministro Carlos Lupe, é a questão da sucessão presidencial. Você sabe que isso está me preocupando um pouco, sabe por quê? Porque tem havido muita confusão, tá? Também mistificação, essa troca de coisa de volta Lula, que empolga alguns setores, e que o ex-presidente desmente, e a própria presidenta também se sente muito confortável em dizer que conta com a amizade do presidente. Mas essa coisa também, você sabe que isso atrapalha, né? O próprio Lula advertiu, né, para que não se tratasse dessa coisa e abordasse as coisas claramente. O senhor, como homem, né, como político de sensibilidade, bem informado, nós sabemos da sua, né, o seu acesso ao ex-presidente Lula e à própria presidenta, com quem o senhor tem conversado. O que é que você sente, né? Aqui para os nossos telespectadores, em primeira mão, qual é a sua visão, né, dessa coisa toda de volta Lula e dessa chafurdação que estão querendo fazer com a sucessão presidencial? Amigo Leite, eu aprendi com o Brizola, convivendo 30 anos ao lado dele, que a gente sempre deve fazer comparações, fazendo associações, para que a população entenda com mais facilidade. Sabe o que eu vejo dessa questão, desse grupo que às vezes fala no volta Lula, que a Dilma não poderia ser candidata? Não há nenhuma possibilidade, zero disso. Segundo, eu lembro que é a mesma coisa que você pegar o Fidel
que está indo Cuba, viva, um ícone, um homem das transformações da sociedade, um visionário, e dizer para o Fidel votar no lugar do Raul. O que seria isso? É a falência da Revolução Cubana. Então, a volta do Lula seria a falência do governo que ele elegeu, que ele escolheu e que todos nós apostamos. Não existe essa possibilidade. O que é isso? É um jogo em que uma parcela que perdeu poder, irritada com a perda do poder, começa a se movimentar para atacar as virtudes que a presidente Dilma tem. Atacar sua seriedade, atacar sua honradez, atacar sua capacidade de fazer o zelo pela coisa pública, pelo dinheiro público. É por isso mesmo, viu, amigo Leite? Porque a pesquisa, que é que nem medição de pressão, de manhã a pressão está 15/8, de tarde pode estar 12/7, de noite pode voltar a estar 20. Então pesquisa depende do médico, depende do aparelho, depende do que tu comeu antes. Então eu não me iludo com pesquisa, sabe? Pesquisa tem para qualquer gosto, depende de quem encomenda, depende de quanto foi paga. Pesquisa que vale é do voto. Eu me lembro da fraude que tentaram fazer com o Brizola em 82, do Proconsult. Então não me iluda a pesquisa. Na qual estava também as pesquisas, né? Claro, não gostava e questionava. Não era só a Proconsult, não eram só os computadores da Globo, nem a própria Globo, né? É todo um aparato. É todo um aparato. Então, né? mas, presidente, nós temos problema de tempo, né? Desculpa a interrupção mais uma vez. Normal, é democrático. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Estamos entrevistando o ex-ministro do Trabalho, presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida. TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. O cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, entrevistam hoje novamente o ex-ministro do Trabalho, Dr. Carlos Lupe, presidente nacional do PDT. Então eu tinha me esquecido de agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Café na Política, né? Você tem sido muito cordial com nós outros, como dizem os espanhóis, né? E isso é muito interessante. Então, o senhor estava concluindo o raciocínio sobre a volta Lula. Então, primeiro eu quero que você cita do carinho e da amizade que eu tenho por você. Às vezes esses debates é da democracia. Inclusive, quem está nos assistindo vai ver que a gente é livre. A gente não tem script escrito, não tem nada aqui para a gente fazer assim ou assado. É liberdade total. É a democracia que nós queremos para todo o povo brasileiro. É isso que você está fazendo aqui. Eu te agradeço a oportunidade. Esse é o objetivo da nossa TV comunitária também e desse blog, né? Que é multiplicar as vozes, né? Estabelecer a chamada pluralidade de vozes, e não só o pensamento único. E o contraditório, que falta hoje na imprensa nacional. Não há contraditório, não há debate, é voz única, é tudo um sistema que querem fazer impor. Por falta de lei. Também, claro, concordo com você. Falta de lei. Concordo Porque com você. hoje você, por exemplo, você chega na televisão e diz que você é um corrupto e você acabou. Não tem como se defender. Como é que você vai se defender? Não dá tempo. Entendeu? Não dão. Nem tempo e ou nem então diz assim, que lei é que ligamos para o deputado que não foi encontrado. Quem garante que aquilo é verdade? Bom, mas fechando aqui.
A questão da presidente Dilma, eu acho que a presidente Dilma tem um compromisso, como tinha o presidente Lula, com a causa do povo brasileiro. Ela está ampliando a área social. Ah, Bolsa Família, demagogia. Sabe o que é demagogia? É miséria, a fome. Iludir o povo com novela, mostrando mesas fartas e o povo não ficando nem com a migalha daquilo que está naquela mesa. Bolsa Família é necessário porque com fome não tem cérebro para pensar. A proteína não chega aqui, não chegando aqui não raciocina. É claro que ela não, por si só não resolve. Nós queremos investir em educação que liberta, como falava o professor Darcy Ribeiro. Mas ela tem feito um governo popular, melhorado as condições de vida do povo brasileiro. Esse programa Mais Saúde tem uma discriminação contra o médico Mais de médicos. Cuba, criminosa. Mais Saúde, criminosa. Quer dizer, então, por que ninguém fala quando vem médico americano, quando vem médico francês? Quando o médico cubano vem, não pode, por que, cara pálida? São médicos, são bons profissionais, diga-se de passagem. Preconceito, porque os cubanos são mais morenos que a gente, e né? ideológico também. Preconceito, racismo e ideológico. Exato. E ideológico. Exato. Então, muito bem pelo programa Mais Médico. Tem que avançar, tem que ter médico onde está a doença, onde está o povo que necessita. Ganho real do salário do trabalhador nos últimos 10 anos, acima da inflação, 40% do ganho real do salário mínimo. 40%. Emprego gerando. Várias temas, com a grande discussão dessa direita conservadora, mas a meta da inflação, o governo está falhando, porque às vezes, em vez de ser 5,5 é 6, em vez de ser 6 é 6,1. A minha discussão na nossa época, meu amigo Leite Filho, era se a inflação é 30% ao mês, não 6% ao ano. Então isso não me ilude. Nós estamos com a Dilma porque ela continua o governo popular. Esse negócio de inflação é muito perigoso, porque todo mundo diz o seguinte, não, a inflação tem que baixar, mas você não pode baixar demais. Porque se você baixar a inflação, por exemplo, para 3%, como um dos candidatos está defendendo, o que vai acontecer? Recessão. E desemprego. Claro, recessão. Desemprego. Nós hoje estamos quase com pleno emprego. Estamos mais baixo índice de desemprego da história. Então o que vai? Vai para 10%. E aí você se lembra, né, do tal neoliberalismo, né, que foi que antecedeu aos governos Lula e Dilma. Amigo, eu concordo com você e digo mais. A inflação corrói o salário do trabalhador. Porque ele primeiro perde para depois recuperar a perda. Mas ela não pode ser tão baixa que não faça circular o interesse do capital, porque o sistema é capitalista, em ganhar dinheiro. Porque se não tiver o interesse do capital no sistema capitalista em ganhar dinheiro, ninguém investe mais no Brasil. E se ninguém investir no Brasil, não gera emprego, não gera empresa, não gera distribuição de renda. Então, olha, e afeta todo mundo, claro, não é? A vida de todo mundo. Todo mundo. O próprio funcionário público deixa de receber. Sabe o né? que é? Se lembra dos 8 anos de Fernando Henrique? Foi 8 Mas anos eles têm uma coisa salarial. É uma total, coisa né? muito perigosa. Sabe o que é? Eles construíram um monstro chamado inflação. Qual é o monstro chamado inflação? É o alimento. Olha o preço do tomate. Num dia, no outro dia. É o preço do chuchu. No outro dia, ninguém está falando que nunca comemos carne tão em preço acessível como hoje. Ninguém está falando que nunca viajamos em avião com preço tão acessível como estamos hoje. Ninguém está falando que nunca tivemos tanta gente comprando carro novo como está hoje, 60 prestações. É o ideal? Não, mas estamos melhorando. Eu acredito nesse governo que está melhorando. E penso que precisa melhorar mais. Precisa ter mais dinheiro para educação. Eu defendo... Não só dinheiro, mas como estrutura. Né? Mas tem que ter dinheiro. Sem dinheiro não funciona. Eu sei, mas só dinheiro também não resolve. Mas tem que ter. Tem que ter uma mobilização nacional. Sim. Mas isso acontece. Esse é um dos pecados do governo. Me permita aqui, você que foi ministro, né? À vontade, tem que falar. Né? Foi um descuido que houve com a educação. Porque a educação, o próprio Brizola, ele falava isso, olha, educação, se não houver mobilização das consciências, né? A sociedade mesmo pedir, e para isso é preciso ter liderança, é preciso ter mobilização dos meios, né? Que não é só os meios governamentais, sobretudo os meios de comunicação, para que a população realmente se sinta na obrigação de pelear, né? De brigar pela educação. Cobrar. Eu concordo com você, mas... Desculpa mais uma vez a Não, à vontade, mas é bom. Eu concordo e acrescento. Quando eu fixo muito na questão orçamentária, eu fixo pelo seguinte, todo mundo hoje é a favor da educação. Quem é que vai ser contra, pô? Que candidato vai ser contra? Você prova o compromisso com a educação com orçamento.
O Brizola chegou, nos 2 governos dele, a 60% do dinheiro que tinha para investir, investiu na educação. E por que eu falo que o dinheiro é importante? Porque ali é que vem o dinheiro que faz a merenda, que constrói a escola, que dá manutenção, que paga o salário do professor, que paga o salário da merendeira. Então, sem dinheiro não há como fazer uma educação boa para o país. Agora tem que ter dinheiro e os que falou. Bons profissionais e a população consciente e mobilizada, porque ela é mais importante. Eu digo o seguinte, a ponte da educação, a ponte da sabedoria, liga continentes muito mais amplo que 2 espaços de terras diferentes, imobilizados por uma ilha. A ponte da educação liga o cidadão que precisa buscar o seu destino com a sua libertação que vem através da educação. É essa ponte que nós queremos. E falta ainda, e você tem razão, o governo federal não coloca ainda como prioridade das prioridades. E prioridade das prioridades, eu digo, eu sou a favor do Enem, eu sou a favor de que tenha cada vez mais universidades descentralizadas, eu sou a favor que se invista... Escola Técnica Federal, que sou a favor, muito bom, talvez seja o maior ganho do governo seja a escola técnica. Sou a favor. Tudo Pronatec, isso é bom. isso mesmo. Pronatec. Tudo isso é bom. Mas mais importante que tudo, quando você tem uma criança, meu irmão, eu estou com o neto agora, andando, Parabéns. se ele aprende a andar, ele constrói o seu próprio destino. A criança tem que, desde o ventre da mãe, lá na maternidade, passando pela escola pública do primeiro ciclo, ensino fundamental, ter condições de ficar o dia todo na escola, com 5 refeições diárias, com um programa educacional eficiente ao mundo conectado com o mundo real. Porque hoje eu vejo meu filho chegar, pai, eu fiz aqui a ciência atômica da parafuseta, para que vai servir isso para a vida dele? Nada! Nós temos que ter, mas tem que saber bem o português, tem que saber bem matemática, tem que saber bem a história do Brasil e tem que ter especificado o ensinamento daquilo que é a vocação da pessoa. Senão é inútil você ter uma escola que não dê um aprendizado que seja útil para a população. Para isso tem que ter dinheiro. Tem que investir. O Brizola falava uma coisa, você falou do velho Brizola, sabe que eu convivi ao lado dele. O Brizola falava uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Lupe, a educação, o CIEP é o nosso detector delta. É aquilo que você vai passar no aeroporto e apita, quando você tem o metal, você tem que voltar e deixar o relógio, a caneta, o que seja. Quando um governante tem compromisso com a educação, o nosso detector delta é o orçamento. Aonde ele está botando dinheiro? Quantas escolas construiu? Quanto está pagando o professor? E o governo federal tem que assumir essa responsabilidade, por isso eu falei do professor Cristóvão, federalizando o ensino fundamental. Porque os municípios cuidam, responsabilidade constitucional, mas não tem dinheiro. Tem que o governo bancar, porque é o maior e melhor investimento que se faz para uma nação, é investir no ensino fundamental e dando educação de qualidade e em tempo integral. Criança o dia todo na escola. Pois é, e mobilização, porque se não houver mobilização, como é que vai ser, como é que a população vai se defender dos desvios de verba, né? Porque esse que é o grande problema, tem muito dinheiro, né? Aí desviam demais, você não sabe tem como é, educação, prefeito, não tem, e esse pessoal todo, né? É verdade. Tem muito desvio. Tem, então, tem. Mas, presidente, é o seguinte, olha, eu estou preocupado também com outro tipo de mistificação nessa campanha. Vai ter, né, muito tipo de engano, de engodo, de mistificação, de escamoteamento das coisas, das verdades e tudo. Mas o que me preocupa é essa questão da Petrobras. Primeiro, reclamam do preço porque a gasolina está baixa, né? Ora, pô, como é que você vai reclamar de um preço da gasolina que está baixa? A população não pode utilizar? Agora, por que isso, né? Você vai ver por trás, é porque essas empresas jornalísticas todas são sócias, né? Ou são amigas e parceiras, né, desse pessoal da Petrobras, que ganha dinheiro dos lucros da Petrobras, que são os acionistas minoritários, né? Então, aí você vê a grande imprensa, não, tem que aumentar o preço da gasolina. Por que aumentar o preço da gasolina? Ora, se aumentar o preço da gasolina, o que é que vai acontecer? É mais inflação. Mais inflação. E mais custo inflação de vida aumenta e descontrole. Preço da passagem é mais caro. Então, é isso que eu queria lhe perguntar. Como é que você vê essa campanha agora de CPI da Petrobras, né? CPI da Petrobras, CPI mista, CPI não mista, e, de qualquer maneira, querem colocar a Petrobras como outro mar de lama, né? Só não usam a palavra porque ficaria muito evidente a mistificação. Amigo,
A Petrobras não pertence a nenhum governo. Petrobras é do povo brasileiro. É fruto do suor, do sangue, da luta de dois grandes brasileiros. Monteiro Lobato, que foi o primeiro brasileiro a acreditar que tinha petróleo na Bahia, furou um poço na terra, e Getúlio Vargas, que assinou o decreto criando a Petrobras pouco antes da sua morte em 1954. A Petrobras é a maior empresa brasileira no mundo, em capital, investimento e número de funcionários. A Petrobras tem uma marca histórica de conquistas. Por exemplo, no pré-sal, nós exportamos tecnologia do pré-sal para os americanos. Olha só o luxo. Venham aprender o que é pré-sal com o Brasil. Hoje estão desenvolvendo a tecnologia deles. O Brasil é praticamente autossuficiente. Com pré-sal vai ser superavitário. O grande problema é que ninguém quer CPI para valer. Sabe por quê? Eu fui parlamentar, meu amigo. Para que existe uma comissão parlamentar de inquérito? Para investigar e depois tem que fazer o quê? Encaminhar a Polícia Federal e encaminhar o Ministério Público. Olha, sabe quem está investigando os erros de pessoas e todo mundo que errar e roubar tem que ir para cadeia? A Polícia Federal é que investigou. Quem está preso foi preso pela Polícia Federal. As investigações foram feitas pelo Ministério Público junto com a Polícia Federal. Você sabe a que órgão pertence a Polícia Federal? Ao Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça do governo da presidente Dilma. Então a investigação está sendo feita. Tem gente presa e que coloquem na cadeia tantos quantos tenham metido a mão no dinheiro da Petrobras que pertence ao povo brasileiro. Agora a CPI é para dar televisão, irmão. É muita gente botar aquele dedo podre acusatório. Dedo podre. Cuidado. Muita gente que aponta o dedo assim, normalmente está querendo esconder alguma coisa de errada que fez. Então eu não aceito que se coloque uma CPI para investigar aquilo que já foi investigado. Ministério Público e Polícia Federal. E tem gente presa. Você tocou num nervo aí de uma questão também que, paralelamente à mídia, né, ela também é muito importante que a gente abordar, que é a tal da videopolítica. Todo mundo quer fazer videopolítica. Videopolítica, né? Quer dizer, a política no vídeo. E é isso que o político da CPI quer fazer. Você sabe que toda CPI apresenta 5 ou 10 astros em cada safra de CPI. E nós não estamos, então, nos aproximando, né, do nosso tempo, que é precioso, infelizmente, e queríamos as suas considerações, né, sobre esse quadro político, como é que você está vendo, como é que a população tem de se comportar, o que se com um homem experiente. Qual é a visão que você dá para que as pessoas possam dar realmente um voto consciente? Amigo Leite, primeiro eu quero te agradecer a oportunidade, a habitual gentileza que você tem comigo de me receber, de me tratar com tanta cortesia, pedir desculpas a alguns exageros da minha parte, mas como italianão que eu sou, eu não sei me esconder, eu sou essa pessoa autêntica que eu sou. Nós estamos mutuamente desculpados. E te dizer que, você estava falando de luz, rapaz, eu sou metido, só metido, a poeta, não consigo ser. Mas uma vez eu escrevi uma frase que eu lembro todo dia, seguinte: o sol é importante para entrar na vida e na janela de cada casa. Mas quem não se acostuma com a luz se cega com a força do sol. Então, luz demais pode cegar as pessoas. Aparecer demais pode cegar muita gente. Eu penso, amigo, e esse é o principal recado que eu quero dar, não existe sociedade sem democracia. Não existe sociedade livre sem democracia. Não existe imprensa livre sem democracia. Não existe democracia sem partido político. Por mais que você olhe para a minha cara e não goste, não simpatize, por mais que você olhe qualquer outro político que você não goste, não simpatize, pense comigo. Você vota nos políticos. Você escolhe o seu mandatário. Pensa muito antes de votar. Acompanhe o mandato de cada um. Veja aquele que acredita que está na linha do que você acredita que é bom para o país e dê um voto. Naquele que você não acredite, o melhor instrumento da democracia é esse, é o voto. Não vote mais. O nosso partido, PDT, partido que eu presido e tenho a honra de presidir, está completando agora, no dia 26 de maio, 34 anos. Só que tem mais 60 anos antes que foi o trabalhismo criado por Getúlio. Então nós somos um partido com praticamente 80 anos, o verdadeiro trabalhismo, o trabalhismo de Vargas, o trabalhismo da defesa
consolidação das leis trabalhistas, da CLT, da Petrobras, do direito do voto da mulher. Esse trabalhismo é uma vertente de pensamento que acredita que o capital nada mais é do que o trabalho do homem acumulado, do homem e da mulher acumulado. Nossa opção é pelos pobres. Nossa opção é para defender a legislação trabalhista, porque nós julgamos que a legislação trabalhista é para defender o pequeno contra o grande. Não é contra o grande, é a favor do pequeno para evitar que o grande o explora. Nós acreditamos num projeto de nação livre, autônoma, independente. Nós queremos o Brasil para os brasileiros. Nós não queremos nenhuma criança na rua. Nós queremos criança dentro das escolas. Se você acreditar nesse sonho, se você acredita no trabalhismo, se você acredita nas figuras históricas que foram Vargas, João Goulart, Leonel Brizola, nos ajude a preservar essa história acreditando no PDT. Muito obrigado, ministro Carlos Lupe, ex-ministro do Trabalho e atual presidente nacional do PDT. Só recomendamos aos amigos telespectadores e internautas, né, também temos a presença no YouTube, é que nós continuaremos uma série. Esta, na realidade, é a primeira, né, edição de uma série que a gente vai fazer umas 3 ou 4 edições para marcar, né, e explicar o que foi no Brasil a Era Vargas, a partir desse livro de José Augusto Ribeiro, jornalista e historiador, em 3 volumes. Na realidade, não é um livro só, é a trilogia A Era Vargas.